dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui para dar sequência na nossa breve história das águas. No primeiro episódio, a gente conversou um pouco sobre a importância das águas, né, no processo de sedentarização e de formação das primeiras civilizações. E hoje nosso tema é uma conversa sobre a importância que os rios tiveram, agora dentro do território que hoje é o território nacional, o território brasileiro, no processo de interiorização durante o período que a gente costuma chamar de Brasil colonial, né, que na verdade ainda não é o Brasil, é uma história da América Portuguesa e da influência que esses rios tiveram no processo de colonização desse território que iria ser um dia o território brasileiro. Para a gente pensar um pouco a relação entre história e os rios, acho que talvez a frase mais conhecida que já foi dita sobre isso é uma frase do filósofo grego Heráclito, de que a gente não se banha duas vezes na água do mesmo rio, né? Na mesma água de um rio. Essa frase, na verdade, ele nunca disse dessa maneira, mas ficou eternizada no nosso imaginário popular e, de alguma forma, ela associa esse movimento das águas com o movimento da história. Dentro do processo histórico, né, de formação do Brasil, os rios cumpriram um papel fundamental, né, na interiorização das populações de núcleos coloniais, que muitas vezes é relegado porque boa parte da história do Brasil foi construída em cima de uma separação entre a ocupação do litoral, né, onde se formaram os primeiros núcleos coloniais, e a história dos sertões, dos interiores do Brasil. Esses interiores sempre marcados por uma dificuldade de acesso, pela densidade da vegetação, pelas florestas, pelas serras e também pelos próprios rios. O papel do rio nesse processo pode ser entendido de várias maneiras, né? Mas se a gente retroceder até o momento em que os primeiros colonizadores europeus chegam no território brasileiro, né, no que hoje é o território brasileiro, esse rio ele vai ter um papel central numa imaginação sobre a dificuldade de avançar para as terras que estão distantes da costa, distantes do litoral. A gente pode explicar esse imaginário de dificuldade de acesso, primeiro porque, apesar do território brasileiro ter extensas redes hidrográficas, nem toda ela é navegável, e mesmo os rios que são navegáveis vão apresentar algumas dificuldades que, se a gente pensar historicamente, há mais de 400 anos atrás, impunham grandes dificuldades em transpor, na verdade, o rio, né, nesse momento entendido mais como uma barreira do que como qualquer outra coisa. Por outro lado, é exatamente esse processo de relação com o rio, nesse momento em que ele é compreendido como uma barreira, que vai ocasionar, ou proporcionar, melhor dizendo, um desenvolvimento técnico, ou seja, vai ser necessário que essas populações, né, que esse colonizador que chegou no litoral, que tem a vontade de se interiorizar por interesse econômico, ou muitas vezes narrado como o desejo da aventura do colonizador, ele vai ter que se adequar a esse novo meio que ele não conhece, e muitas vezes vai recorrer ao conhecimento indígena, né, dos povos ameríndios, para construir essas primeiras embarcações que vão possibilitar transformar o rio de uma barreira em um canal de transporte. Quando a gente pensa no rio como um canal de transporte, a gente começa a entender um pouco melhor o processo de expansão, como o Sérgio Buarque de Holanda, por exemplo, narra da expansão dos bandeirantes e dos paulistas. Diversos rios vão ser utilizados para o processo de interiorização em vários sentidos, tanto para o oeste quanto para o norte e para o sul, com a intenção de ocupar esses territórios e de não só para a agricultura, mas também na corrida pelo ouro e outras atividades econômicas que sejam lucrativas, né, para a metrópole nesse período em que o território do Brasil é um território colonial. Bom, os estudos que tratam dessas relações entre sociedades humanas e os rios são relativamente recentes, pelo menos no Brasil. Entre os estudos pioneiros, nós temos um livro do Gilberto Freire e o próprio livro do Sérgio Buarque de Holanda, tratando, mas num aspecto mais sobre problemas da sociedade que implicam na natureza do que propriamente o rio como um personagem ativo. Como a gente vai perceber, a gente pode narrar essa relação entre os humanos e o rio
pelo menos de duas formas, né? A gente poderia dizer uma forma que é a compreensão biofísica do rio, né, nas suas condições materiais, ou seja, o volume de água, a profundidade, se ele é navegável, se não é, a quantidade de quedas d'água, todos esses fatores vão influenciar na construção desse imaginário. A outra possibilidade é a compreensão da relação entre os humanos e o rio a partir dos aspectos sociotécnicos, que remete um pouco ao que eu estava falando anteriormente. Se esse rio participa de alguma forma da formação de uma sociedade humana que está compartilhando o mesmo território, né, ocupando um território próximo a esse rio, é necessário que essa população desenvolva técnicas e tecnologias que possibilitem um melhor aproveitamento, vamos dizer assim, do recurso hídrico para a finalidade qualquer que seja. A partir desses dois pontos, a gente pode pensar esse processo de interiorização do processo de colonização a partir dos rios. Outra forma de compreender essa relação entre as sociedades humanas e os rios é através de pensar os aspectos sociotécnicos dessa relação. Quando uma comunidade de humanos se relaciona, né, com um rio, dividindo o mesmo território, vai acontecer que essa sociedade vai precisar desenvolver certas técnicas e tecnologias que possibilitem a melhor utilização, né, do rio e das águas como um recurso. Isso pode levar a uma pergunta que é por que, com todas essas dificuldades, né, se o rio ainda era visto como um obstáculo, o rio acabou se transformando num canal de transporte muitas vezes tão importante ou mais do que os caminhos terrestres. A gente tem que lembrar que a gente está falando do início do processo de colonização, onde diversas nações indígenas ainda ocupavam os territórios mais interioranos, né, distantes do litoral no Brasil. Então, a utilização do caminho fluvial era uma das maneiras de evitar o conflito armado, né, ou o conflito, o roubo de cargas, esse tipo de coisa, e possibilitasse que eles fizessem uma viagem mais tranquila, mesmo que às vezes penosa e demorada. Bom, quando a gente pensa no que já foi produzido sobre a história dessas relações entre os rios e a sociedade humana, um primeiro livro seria o livro do Gilberto Freire que eu falei, sobre a relação entre a produção da cana-de-açúcar e a poluição das águas no Nordeste. O outro é um livro do Sérgio Buarque de Holanda, que é mais ou menos o que eu estou me atendo a falar, que é a importância que esses rios tiveram nesse processo e como foi relevante a própria existência material do rio, né, na construção do processo colonial. Bom, quando a gente pensa nessa expansão, né, que a gente costuma chamar dos bandeirantes, a expansão paulista, né, que na verdade ainda é uma expansão portuguesa colonial, a gente está falando dessa busca de interesses. Qual o papel que o rio vai ter aí? É através do rio que vão ser desenvolvidas as tecnologias de navegação. O rio vai oferecer um caminho mais seguro e vai possibilitar, num primeiro momento, que se estabeleçam os primeiros núcleos coloniais fora do litoral. Porque à medida que essas expedições vão avançando, primeiro no processo de reconhecimento daquele rio, para verificar se ele é navegável, se ele é seguro, depois em busca desses bens que podem ser negociados, que podem render lucros, quanto mais distantes as viagens vão ficando, começam a surgir pequenos núcleos, porque algumas pessoas vão ficando nas margens desse rio, constituindo novos núcleos coloniais para subsidiar essas viagens. Então é ao longo do percurso de alguns rios que esses primeiros núcleos no interior vão acontecer. Talvez um caso mais emblemático seja a partir da exploração do ouro e a expansão para a região do que hoje é o estado de Mato Grosso e Goiás. Né, partindo da região que hoje é o estado de São Paulo, através do rio Tietê, do rio Pardo e de tantos outros rios, vão se estabelecendo pequenos núcleos de ocupação humana que vão subsidiar essa viagem, vão oferecer mercadorias, vão oferecer alimento, porque essa viagem era uma viagem longa, né, dependendo do sentido, se ela era de ida ou de volta, se ela era contra ou a favor da correnteza daquele rio, e
é fundamental que esse estabelecimento de ocupação humana vai facilitando o processo de ocupação. Se no primeiro momento ele facilita o processo de chegada, né, do colonizador no interior, a partir do estabelecimento desses núcleos coloniais que vão explorar tanto a terra, né, através da agricultura, quanto a mineração, ele vai se tornar também, os rios em geral vão se transformar em importantes canais de transporte de mercadorias, que vão sustentar em grande medida todo o processo de colonização. Né? Se a gente pensar o processo colonial, quando Portugal, né, a coroa portuguesa, institui os territórios a serem explorados, eles vão ser sempre pensando numa lógica extrativista, em retirar daqui uma determinada quantidade de algum produto, de algum material, para ser comercializado. Então, estabelecer essas vias da forma mais segura, onde não fosse possível ser atacado por outras nações indígenas ou mesmo por outros grupos de colonizadores, vai ser um objetivo muito importante a ser cumprido. O que, de certa forma, involuntariamente, os rios vão auxiliar a cumprir esse objetivo. Então, o papel que o rio cumpre, né, que as águas fluviais cumprem nesse processo de interiorização e de sustentação do processo colonial é um processo fundamental que muitas vezes tem sido apagado nessa historiografia, como eu falei anteriormente. Então é importante a gente pensar como essas utilizações, né, do que a gente chama muitas vezes de recursos naturais ou da própria natureza, como elas vão ajudando a formatar as diversas formas de existir que existiram ao longo da história. Bom, a gente falou um pouco sobre como essa relação entre a sociedade humana e os rios sustenta, de certa forma, a organização social de uma comunidade. Então, para a gente trazer para os nossos dias, eu gostaria de convidar vocês a tentarem pesquisar, conversarem com os pais, procurarem bibliotecas da cidade e tentarem encontrar se existe alguma relação, né, entre a ocupação inicial, a formação da cidade onde vocês moram hoje, com esse processo de navegação fluvial, ou qual foi a importância dessas águas, né, que proporcionaram, se elas tiveram alguma importância, para a formação da cidade onde vocês moram hoje.